Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área trazendo os melhores palpites de futebol para essa quarta-feira, dia 23 de julho. Vamos para cima. Pessoal, nosso bilhete do domingão deu green, nosso bilhete da segunda-feira deu green também, beleza? No nosso bilhete do domingo fomos com dupla chance no Flamengo. O Flamengo venceu de 1 a 0. Fomos na dupla chance do Palmeiras. Palmeiras venceu de 3 a 2. E fomos no jogo do Cruzeiro contra o Juventude para o Cruzeiro vencer um dos tempos. O Cruzeiro venceu só de 4 a 0, beleza? Esse foi nosso bilhete do domingo, né? E nosso bilhete da segunda-feira, acertamos a vitória dos Zalgiris, né? Fomos para os Zalgiris vencer a partida. Ele que teve um jogador expulso no início do jogo, né? Mas venceu a si mesmo pelo placar de 3 a 0. Acertamos no jogo do Norrköping contra o Värnamo, acertamos o jogo acima de 1.5 gols e acertamos a dupla chance aqui no Dinamo de Bucareste, beleza? Green no nosso bilhete do domingo, green no nosso bilhete da segunda-feira, beleza? Vem com o Xande, galera, vem com o Xande Show. Galerinha, pedir para você que ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande e tá aqui todos os dias assistindo meus vídeos, se inscreve no canal, dá uma força aqui ao Xande. Se é a sua primeira vez assistindo o Palpite do Xande, assiste o vídeo e no final, se gostar do conteúdo, se inscreve também, beleza? Com relação aos nossos palpites, né, da terça-feira, todos os jogos ainda vão começar, beleza? Vamos para os nossos palpites dessa quarta-feira. Pessoal, os nossos palpites da quarta-feira, né? Começamos com o Brann contra o Red Bull Salzburg pela Liga dos Campeões, qualificação. Aqui é o jogo de ida, né? O Brann, que jogando em seu mando de campo, vem de 4 vitórias e 1 derrota. E o Red Bull Salzburg vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Não temos confronto direto entre eles, considerando o mando de campo aí do Brann. Pessoal, acredito em um jogo para gols, né? Acredito em um jogo para pelo menos 2 gols. Esse é meu palpite mais provável, jogo acima de 1.5 gols. O palpite de cotação maior eu vou de fora com empate anula. Possível vitória do Red Bull Salzburg, mas vou me precaver com empate. Meu palpite do placar exato é 2 a 1 para o Salzburg. 2 a 1 para o Red Bull Salzburg. E com relação a escanteio, né? Acredito para o Brann ter mais que 2,5 escanteios. Ele ter 3 escanteios ou mais. Então é mais que 2,5 escanteios. E acredito para o Salzburg ter mais que 5,5 escanteio. Para o Salzburg ter 6 ou mais escanteios na partida, beleza? Esses são os nossos palpites. Próximo jogo pela Liga Conferência é o Silkeborg contra o Akureyri. Nomezinho complicado de pronunciar. O Silkeborg que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o visitante aqui, o Akureyri. Vou chamar só de Akureyri mesmo, vai ficar assim mesmo. Vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Não temos confronto direto entre eles com o mando do campo aí do Silkeborg. Pessoal, vou acreditar em uma vitória do Silkeborg. Eu vou para ele vencer e ter mais que 1,5 gol na partida. Para o Silkeborg vencer e marcar pelo menos 2 gols na partida. Esse é meu palpite mais provável. E o palpite de cotação maior, vou no handicap asiático, menos 1,5 contra contra o Silkeborg. Beleza? Então é handicap asiático, menos 1,5 contra o Silkeborg. Para ele vencer com pelo menos 2 gols de diferença. Esse é o palpite de cotação maior, um pouco mais de risco. E meu palpite de placar exato é 3 a 0 para o Silkeborg. Com relação aos escanteios, eu vou para o Silkeborg ter mais que 6 escanteios, né? Para ele ter 7 ou mais escanteios na partida. E vou para o Akureyri ter mais do que 1,5 escanteio na partida. Para ele ter 2 escanteios ou mais, beleza? Esses são os palpites aqui nessa partida. Pessoal, o próximo jogo é o Ljubljana contra o Interscaldes, também pela Liga Conferência, também jogo de ida. Temos aqui o Ljubljana vindo no seu mando de campo com 3 vitórias e 2 empates, e o Interscaldes veio de 4 vitórias e 1 derrota. Não temos confronto direto entre eles, considerando o mando de campo aí do Ljubljana. Beleza? Pessoal, vou acreditar como palpite mais provável a vitória do time da casa, vitória do Ljubljana
beleza? Para ele vencer a partida. O palpite mais arriscado é para ele vencer e marcar mais do que 1,5 gols. E meu palpite de placar exato é 2-0 para o Jubijama, beleza? Com relação aos escanteios, acredito para o Jubijama ter 6 ou mais escanteios na partida. E acredito para o Interscalde ter 2 ou mais escanteios na partida. Próxima partida é o jogo do Sherborne contra o Karabag pela Liga dos Campeões qualificação, jogo de ida. O Sherborne que vem de 3 vitórias e 2 derrotas, né, no seu mando de campo, e o Karabag como visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E nos confrontos diretos entre eles não temos confronto considerando aí o mando de campo do Sherborne. Pessoal, acredito em um jogo para gols, acredito em jogo acima de 1,5 gols para sair 2 gols na partida. Esse é o palpite mais provável para complementar o bilhete, jogo acima de 1,5 gols. Palpite arriscado de cotação maior é a vitória do Karabag, né? A vitória aqui do visitante. Mas como palpite arriscado, quem quiser ir mais safe, galerinha, vai com fora com empate anula, beleza? E meu palpite de placar exato é 2-1 para o Karabag, 2-1 para o visitante. Com relação ao escanteio, eu acredito em mais para o Sherborne ter 3 ou mais escanteios, beleza? Para ele ter 3 ou mais escanteios. E acredito para o Karabag ter 6 ou mais escanteios na partida, beleza? Esses são os palpites aí com relação aos escanteios e os palpites no jogo também. Pessoal, vamos para o Campeonato Brasileiro, né? Jogos difíceis nessa quarta-feira. Temos Ceará contra o Mirassol. Na classificação, Mirassol é o 7º colocado, 21 pontos. Ceará é o 11º colocado com 18 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Ceará vem de 3 derrotas e 2 vitórias, corrigindo. E o Mirassol vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Confronto direto entre eles, 1 vitória para o Mirassol e 1 vitória para o Ceará, considerando aí o mando de campo do Ceará. Pessoal, vou acreditar na dupla chance no Ceará como palpite mais provável. Vou acreditar que o Ceará pode conseguir um empate jogando em seu mando de campo. E o palpite arriscado de cotação maior, vou em gols, vou em jogo acima de 1,5 gols como palpite de cotação maior com mais risco, jogo acima do 1,5. E meu palpite de placar exato, vou acreditar em 2-1 para o Ceará. E com relação aos escanteios, vou acreditar para o Ceará ter 5 ou mais escanteios. E vou acreditar para o Mirassol ter 3 ou mais escanteios na partida, beleza? Próxima partida é o Fluminense contra o Palmeiras. O Palmeiras que está na 4ª colocação, 26 pontos. Fluminense 8º colocado com 20 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Fluminense vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Palmeiras como visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto entre eles, nos últimos 5 jogos com o mando de campo do Palmeiras, do Fluminense, corrigindo. São 3 vitórias do Fluminense e 2 empates. Pessoal, vou acreditar em um jogo mais disputado. Eu vou de jogo abaixo de 3,5 gols para não sair 4 gols na partida. Então meu palpite mais provável é jogo abaixo de 3,5 gols. Acredito como palpite arriscado na dupla chance no Fluminense, como palpite arriscado, dupla chance no Fluminense. E acredito também como palpite arriscado em jogo acima de 1,5 gols, para sair 2 gols na partida, também como palpite arriscado. E meu palpite de placar exato é 1-1. E com relação aos escanteios, acredito para o Fluminense ter 4 ou mais escanteios na partida. E acredito também para o Palmeiras ter 4 ou mais escanteios na partida. Próximo palpite é o Corinthians contra o Cruzeiro. Na classificação, o Cruzeiro é o líder do campeonato, onde tem 3 pontos. E o Corinthians é o 10º colocado com 19 pontos. Considerando aqui o mando de campo do Corinthians, nos últimos 5 jogos ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Cruzeiro como visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. Confronto direto entre eles, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Corinthians e 2 vitórias do Cruzeiro. Pessoal, acredito também em um jogo para poucos gols. Eu vou de jogo abaixo de 3,5 gols, para não sair 4 gols nessa partida. Esse é meu palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5 gols, para complementar um bilhete. Esse é o palpite mais provável. Palpite arriscado, vou em gols também,
vou em jogo acima de 1,5 gols, para poder sair, né, 2 gols na partida como palpite arriscado. E meu palpite de placar exato é 1-1 também aqui nessa partida. Com relação aos escanteios, acredito para o Corinthians, né, ter 5 escanteios ou mais, para o Corinthians ter 5 escanteios ou mais, e acredito para o Cruzeiro ter 3 escanteios ou mais na partida, beleza? Próximo jogo é o Bragantino contra o Flamengo. Na classificação, o Flamengo está na segunda colocação com 30 pontos, o Bragantino é o terceiro colocado com 27 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Bragantino nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Flamengo, como visitante, vem de 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Considerando os confrontos diretos entre eles, com o mando de campo aí do Bragantino, 2 vitórias do Bragantino e 3 empates. E tivemos 4 jogos com mais de 1,5 gol na partida. Pessoal, nessa partida entre Bragantino e Flamengo, meu palpite mais provável é a dupla chance no Flamengo, Flamengo com empate. Dupla chance no Flamengo, quem quiser uma cotação maior, Flamengo com empate anula, beleza? E acredito em gols também como palpite arriscado. Acredito em jogo acima de 1,5 gols como palpite mais arriscado também, né? Passar pelo menos 2 gols na partida. E meu palpite de placar exato é 2-1 para o Flamengo. Com relação aos escanteios, acredito para o Bragantino ter 4 ou mais escanteios e acredito para o Flamengo ter 5 ou mais escanteios na partida. Próximo jogo, Santos contra o Internacional. O Internacional, que é o 12º colocado com 17 pontos. O Santos é o primeiro time aqui na zona do rebaixamento com 14 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Santos vem de 2 derrotas, 2 empates, apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. O Internacional, como visitante, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confronto direto entre eles, 1 vitória do Santos e 4 empates, considerando aí o mando de campo do Santos. Pessoal, acredito em um jogo travado. Eu vou em jogo abaixo de 3,5 gols, para não sair 4 gols nessa partida entre Santos e Internacional. Então é jogo abaixo de 3,5 como palpite mais provável. Acredito na dupla chance no Santos, né, como palpite arriscado. Santos com empate é o meu palpite arriscado. E meu palpite de placar exato vai ser 1-0 para o Santos. Com relação a escanteios, acredito que o Santos pode ter 5 escanteios ou mais. E acredito para o Internacional ter 3 escanteios ou mais na partida. Próximo palpite é o Vitória contra o Sport. Vitória que está na 15ª colocação com 15 pontos. O Sport é o lanterninha, né? O último colocado com apenas 3 pontos. O Vitória, que joga no seu mando de campo, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Sport, como visitante, são 5 derrotas seguidas. Nos confrontos diretos entre eles, temos 3 vitórias do Vitória, 1 vitória do Sport e 1 empate, considerando aí os últimos 5 jogos com o mando de campo do Vitória. Pessoal, meu palpite mais provável, eu vou na dupla chance no Vitória, vou de casa com empate. Esse é meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação um pouco maior, né, vai de Vitória com empate anula, beleza? E acredito também em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Então acredito em um jogo acima de 1,5 gols com um pouco mais de risco. E meu palpite placar exato é 2-1 para o Vitória. Com relação aos escanteios, acredito para o Vitória ter 5 escanteios ou mais. E acredito para o Sport ter 4 escanteios ou mais. Beleza? Pessoal, esses foram nossos palpites para essa quarta-feira, né? Chegou até aqui, galerinha, ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande, se inscreve no canal, não custa nada, deixa o seu like, deixa seu comentário, beleza? Dá uma força aqui ao Xande, né? Com relação ao seu palpite de placar exato aqui entre Bragantino e Flamengo. Meu palpite é 2-1 para o Flamengo, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera, vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha, beleza?
Pessoal, complementando aí o nosso grupo VIP, né? Como eu já falei, o valor mensal é de R$19,99. Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu investimento, beleza? Vamos para cima. Vem pro grupo VIP, galerinha. O melhor grupo VIP aqui é o do Palpite do Xande, pode ter certeza. Beleza? E tem, galerinha, o grupo Free, né? Pelo Telegram, que o link também tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos para cima. Pessoal, minha sugestão de bilhete para essa quarta-feira, eu vou na dupla chance aqui no Vitória. Vou acreditar que o Vitória pode conseguir um empate jogando dentro de casa. É dupla chance no Vitória. E vou aqui no jogo do Bragantino contra o Flamengo. Vou de dupla chance no Flamengo e vou de menos 4,5 gols na partida. Beleza? Então é dupla chance no Flamengo e menos do que 4,5 gols na partida. E vou de dupla chance aqui no Vitória. Essa é a minha sugestão de bilhete para essa quarta-feira. Galerinha, quero desejar para vocês uma excelente quarta-feira com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show.